Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal Connect Fla, universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer ter vocês aqui nesse feriado, 1º de maio, um dia especial, um dia que homenageia o trabalhador, um dia em que eu carinhosamente recordo com saudade de um dos meus grandes ídolos, Ayrton Senna da Silva, que nos deixou naquele 1º de maio de 1994. Eu que sou dos anos 70, vibrei na minha infância, na minha adolescência, com Piquet e Senna. Então, um bom feriado para vocês, suas famílias, e sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu venho bater um papo hoje com vocês sobre essa questão polêmica que está tomando conta aí das redes sociais, que envolve as decisões que estão sendo tomadas pela diretoria do Flamengo no que tange à gestão financeira do clube nesse momento de crise, de recessão, de perda de receita, e em especial as decisões de tomarem algumas medidas de corte de despesas, o que inclui redução de salários dos atletas, redução de salários de funcionários e demissão de alguns funcionários. Ontem, todos nós percebemos a proporção que se deu na imprensa ao fato de a diretoria do Flamengo ter feito uma escolha de demitir 62 dos seus quase 1.000 funcionários do departamento do clube. E a imprensa colocou de uma maneira, ao meu humilde pensar, respeitando democraticamente quem pense diferente, sem nenhuma briga, sem nenhum atrito, somos todos Flamengo, queremos o bem do Flamengo acima de tudo, mas a imprensa colocou de uma maneira muito maldosa os fatos, com um objetivo que para mim está claro, que é o de incitar a torcida do Flamengo contra a diretoria do Flamengo e tentar incitar a torcida do Flamengo contra os jogadores. O momento que o Flamengo vive tem provocado desespero nos rivais, em algumas federações, em algumas emissoras de televisão, que claramente deixam evidente pelas suas condutas, pelos discursos que não querem que o Flamengo caminhe para um monopólio do futebol na América do Sul. No Brasil nem se fala, como a Juventus teve na Itália, o Lyon teve na França, o Bayern teve na Alemanha, o Real Madrid e o Barcelona tem na Espanha. Há um desespero em muita gente, e essas pessoas estão se juntando no movimento anti-Flamengo, e a única coisa que eles podem fazer é tentar incitar a torcida do Flamengo, a nação rubro-negra, para ir contra os jogadores que no campo nos deram os resultados, que nos deram os títulos e nos darão outros, e a diretoria. A diretoria que pela primeira vez na história do Flamengo faz uma gestão 100% corporativa e profissionalizante. Eu conheço o Flamengo desde a minha infância, mas como adulto, há mais de 20 anos, eu acompanhei as gestões do Flamengo. Eu, há quase 30 anos, frequento o Flamengo, eu tenho 42 anos, e eu posso dizer a vocês, é a primeira vez na história que nós temos uma gestão 100% profissional, com especialistas do mercado financeiro, do mercado de ações, do mundo corporativo, dirigentes de multinacionais que pegaram o Flamengo e estão explorando o potencial do Flamengo de uma maneira que o Flamengo foi transformado da água para o vinho. O Flamengo hoje não está mais na mão de amadores. E os demais rivais do Flamengo perceberam que isso vai acabar com a rivalidade. Eu não sei a sua opinião e eu respeito qualquer que seja ela. Eu não estou nem um pouco preocupado nem chateado de o Flamengo ganhar tudo, tá? Aliás, é o meu sonho e acho que o de qualquer torcedor. Mas para eles não. Então ontem a notícia foi colocada de uma maneira muito covarde contra o Flamengo, como se os nossos dirigentes fossem demônios, vampiros, desumanos, que querem destruir a vida de 62 famílias de trabalhadores para dar privilégios a jogadores mimados. E aí você, que tem uma visão um pouquinho mais aguçada, que vive o meio do futebol há muitos anos, você olha e fala, gente, que veneno. Medidas orquestradas e virão uma atrás da outra para pegar torcedores que às vezes são levados pela emoção, pela dor, pela compaixão. Como ontem, ver uma pessoa ser demitida, quem não fica triste? Eu conheço algumas das pessoas que foram demitidas. Eu frequento o Flamengo há quase 30 anos. Então, a imprensa e esse movimento anti-Flamengo que está tentando a todo custo impedir que o Flamengo decole para uma hegemonia, eles têm um caminho. Pegar o que o Flamengo tem de mais valioso e que é o que ele tem de mais forte, que é a sua torcida, e insuflar a torcida contra o grupo de jogadores e contra a diretoria. Esse é o único caminho, porque você não vai parar a qualidade da gestão. Os gestores são altissimamente competentes. Pesquisa para você saber, pesquisa, joga no Google o currículo, a história, pesquisa quem é Rodolfo Landim.
Pesquisa quem é o Vrobel, quem é o Valim, quem é o BAP, quem é o Tostes, quem são as pessoas que participaram desse processo desde o começo da Chapa Azul. Pesquisa, você vai ver que não tem ninguém criança. Só tem gente do alto mundo empresarial. Pegaram uma potência como é o Flamengo e fizeram isso que vocês viram. Ganhou o Brasil, ganhou a América, ganhou tudo, já ganhou 3 troféus esse ano. E se o futebol continuar, vai ganhar tudo. Porque ninguém vai bater o Flamengo. Como é que vocês acham que os rivais ficam? Eu ouvi de um amigo que falou assim para mim: Pedrão, a comparação que os caras fizeram foi com a Fórmula 1. E eles falaram, vai acontecer o que aconteceu na era do Schumacher, que o Schumacher ganhou 7 títulos em 8 anos. Não tinha mais rival. Os caras estão em desespero. E vocês vão ver, dia após dia, toda semana, é uma coisa orquestrada. Ontem, sexta-feira, 30 de abril, foi revoltante assistir um programa na ESPN em que o prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético, Alexandre Cailil, veio falar de público e estava com a tag, eu tirei foto, a tag do programa na tela. Se o Flamengo repetir 2019, o futebol quebra. Como assim? Se o Flamengo repetir 2019, palmas para o Flamengo, os outros clubes que corram atrás de se estruturar e profissionalizar sua gestão. Tirem a gestão de amadores. Por que hoje o Atlético Paranaense, o Bahia estão mais fortes que Vasco, Fluminense e Botafogo? Desculpe, botafoguense, vascaíno e tricolor. O clube de vocês hoje é menor em estrutura e organização. Não estou dizendo em história que o Atlético Paranaense. O Fortaleza está vindo na reta para passar vocês, profissionalizando a gestão. Quem dirige hoje o Sport Clube Bahia? Um mega empresário de Salvador, Guilherme Belitani. Um mega empresário, advogado. Pegou o clube e falou, acabou o amadorismo, sai daqui quem é amador, sai dessa cadeira de diretor, você não tem mais poder de tomar decisão, você não estudou, você não sabe o que está decidindo. O que é que você conhece da legislação trabalhista para discutir redução de salário de jogador? Você sabe que se você fizer isso errado, o Flamengo pode perder o jogador? Ah, eu não sabia. Então sai daqui. Quem tem que decidir é quem tem conhecimento para decidir. E não quem é amador, boleiro. O Flamengo não está na mão de boleiros. O Flamengo está na mão de gênios do mundo empresarial. Por isso, ele caminha para, em no máximo 5 anos, estar no mesmo patamar dos gigantes europeus. Escreve isso. Se o destino for bondoso e permitir que esse trabalho continue com a mentalidade que está, o Flamengo em 5 anos, escrevam isso. Vai ter muita gente debochando. Escreve isso. Salve esse vídeo. Vocês vão dizer, o professor falou isso lá atrás, em 2020. O Flamengo vai estar num nível, com embaixadas no exterior, com vendas de camisa da marca, com filiais no exterior, de Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. É esse nível que o Flamengo está mirando para no máximo 5 anos. E por que não faz agora? Porque um projeto é construído, ele tem um caminho de início, meio e o ápice. Não é da noite para o dia. Então, muito tem me preocupado perceber que boa parte da torcida tem se deixado levar pela maneira maldosa, ardilosamente, estrategicamente pensada para atingir o Flamengo. Gente, se uma nave está voando para um horizonte lindo e quem está atrás queria ir, mas não tem nave para ir, e o motivo desse voo para um horizonte de títulos, de hegemonia, em parte é a qualidade dos pilotos que tiraram a nave da lama e botaram a nave linda para voar, estruturada, de ponta. O que é que essa galera tem que fazer? Matar o piloto para a nave cair. Escreve isso. Quando você olhar um comentário na TV, você vai ver, é um ataque pessoal à presidência do Flamengo. Não é ao Landim, é a quem estiver na gestão. Se amanhã sair o Landim e entra outro, vai ser ataque pessoal. Isso é uma técnica de guerrilha no mundo corporativo. Você desestabilizar os líderes daquela companhia. Então hoje, infelizmente, a gente tem visto um movimento na imprensa de ataque pessoal à diretoria e agora aos jogadores. Eu recebi muitas perguntas sobre essa questão do corte de despesas, né? O que o Flamengo fez ao longo do mês de abril? O que qualquer entidade que está perdendo receita numa crise e vai continuar perdendo tem que fazer. Ô, gente, a tendência é que mais sócios torcedores, infelizmente, deixem de pagar. Eu, enquanto eu puder, eu vou continuar mantendo o meu plano, não pelo benefício que eu recebo, não para ir para o jogo, para ajudar o Flamengo. Eu estudei, graças a Deus, eu entendo quem não pode, mas se eu posso, eu faço pelo Flamengo.
Mesmo sem ir para os jogos, eu vou manter o meu plano do meu filho e da minha filha, até onde eu puder, claro, cada um sabe onde aperta o seu calo, cada um sabe a sua realidade financeira, enquanto eu puder eu vou manter. Mas o Flamengo vai perder dinheiro de sócio-torcedor. Eu não sei se vocês sabem, mas a expectativa com bilheteria era de mais de 100 milhões de reais. Isso não vai acontecer, a gente não vai ter futebol com torcida aberta nos próximos meses. Talvez nem tenhamos esse ano. Então como é que fica aquele orçamento que previa 1 bilhão, sendo que mais de 100 milhões era de bilheteria do Maracanã? E só teve a bilheteria de março. Fevereiro e março. Então é óbvio que se estão despencando as receitas, tem que existir corte de despesas. E aí, qual é a covardia do que tem sido feito? A imprensa colocou de uma maneira, e ontem eu vi uma comentarista na ESPN dizer: eu espero que os jogadores do Flamengo sejam solidários, sejam humanos e revertam as demissões. Olha que coisa sacana. Cara, eu tinha vontade, se eu tivesse o telefone pessoal, de ligar pro Diego Ribas e dizer: Diego, eu vou falar com o meu advogado. Não responde nada para a imprensa. Não vai responder, porque você não pode, você é jogador, você é empregado do clube, você não pode comentar a decisão do presidente. Não é seu papel. Olha como a imprensa quer jogar os jogadores contra a torcida. O que eu mais li ontem foi gente que em dezembro estava agradecendo aos jogadores, agradecendo ao Bruno Henrique, ao Gabigol, metendo pau, chamando os jogadores de mau caráter, porque não querem reduzir o salário. Alguém viu algum jogador dizer que não aceita reduzir o salário? Que jogador veio a público dizer que não aceita reduzir o salário dele? Ainda que ele, jogador, tenha o salário dele. Em tese, gente, na teoria, o empregado X da empresa não tem que entregar o salário dele para manter o outro, não. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. O que a imprensa quer é botar a torcida que vive uma lua de mel com os jogadores contra os jogadores. Aí, vocês se lembram quando tinha torcida indo para treino, sufocar, protestar? Que jogador rende? O que a imprensa quer é botar a torcida contra a diretoria. Quem consegue trabalhar bem sendo massacrado, xingado, ofendido? Será que os jogadores não prestam? Será que um cara como Everton Ribeiro é um cara ruim de caráter, de coração? Será que um Diego Ribas, um cara do bem, cara, se recusaria a reduzir o salário dele? Ele falou para alguém isso? Alguém aí tem algum documento? Mas é isso que a imprensa coloca. E o que aperta meu coração é ver as pessoas se levarem por esse veneno. Quantos de vocês que estão me assistindo talvez tenham aí metido pau nos jogadores e os jogadores não falaram nada? Ah, não partiu dos jogadores. Quem disse que não partiu? Vocês sabem? Vocês participam do grupo de WhatsApp deles. O problema é a falta de comunicação. Nisso o Flamengo peca muito. O Flamengo peca muito, tem que ter relações públicas fortes, que venha falar com a torcida, que venha explicar as coisas para a torcida. Não sou eu que tenho que explicar isso, eu não sou funcionário do Flamengo. Então eu vejo muita gente aí que está sendo induzida a esse sentimento de ódio. E esse sentimento de ódio da torcida é o único veneno que pode matar o nosso Flamengo. A torcida sempre foi a maior mola de propulsão do Flamengo. A turbina do Flamengo é a torcida. Quantos não ouviram ano passado se dizer, enquanto estivesse a lua de mel entre torcida, diretoria e jogadores, ninguém derruba o Flamengo. Se essa lua de mel acabar, todos nós sabemos o que é o inferno que o Flamengo vira. Ninguém ganha nada. Eu vi Flash, por causa desse inferno, não ganharem nada. Eu vi um Flamengo com Alex, Denilson, Gamarra, Pet, Atirson, Cracasso, não ganhar. Eu vi Flamengo com Sávio, Romário e Edmundo, porque não tinha harmonia entre diretoria, time e torcida, quase ser rebaixado no Brasileiro de 95. Nós estamos vivendo a melhor era do Flamengo. Nós temos tudo para, em números, superarmos a geração de 81. Nós temos tudo para, nessa década de 2020 a 2030, termos mais títulos. É capaz de nós fazermos, quem sabe, por que não acreditar? 5 brasileiros seguidos. Lá foram 4 em 10 anos, 80, 82, 83, 87. Beijão no ombro pro esporte. A gente pode ganhar 5 seguidos. Nós podemos estar diante da maior era do Flamengo surgindo, e o que é que o inimigo, o que é que o capeta faz? Vem desestabilizar. Cara, confia no que os dirigentes estão fazendo. Para de jogar pedra no nosso próprio castelo. Nós temos que nos unir com o Flamengo. Ah, mas eles demitiram 62 funcionários. Claro que eu fiquei doído por isso. Eu precisei demitir funcionários no meu curso, na minha escola. Isso deixou meu coração destruído. Você acha que eu não sou humano? Você acha que uma pessoa de bem não fica triste vendo quem quer que seja, funcionário do Flamengo ou de uma farmácia
ou de um restaurante, ou de uma loja, de um shopping, perdeu o emprego. Que brasileiro do bem não fica triste vendo mais um brasileiro perdendo emprego nesse momento de crise do país? Mas, infelizmente, uma coisa é a visão de quem está de fora, com pena, com sofrimento. Outra coisa é o dever de quem está na gestão e tem que cuidar de números e tem que cortar despesa. E, infelizmente, confio, estou falando como advogado, como empregador, como empresário há 20 anos. Eu vivo o mundo empresarial desde muito menininho, era muito novo quando eu criei minha primeira empresa. Eu já fui dono de 9 empresas diferentes, eu sei o que eu estou falando. Às vezes você olha e é conta, é X mais Y, você tem que demitir pessoas, você tem que diminuir o quadro de pessoal. A decisão do Flamengo de demitir 62 funcionários dentro de quase 1.000 não tem nenhuma relação com o futebol. Poderia até mesmo acontecer, só para vocês entenderem, de os atletas abrirem mão do dinheiro todos e ainda assim o Flamengo demitir esses funcionários que o Flamengo entendeu que tinha que demitir. Então o que eu quero colocar para você é, só quem é o empregador sabe qual é a relação que ele tem com cada empregado, por que ele vai demitir, se é melhor para aquela gestão demitir ou não. É um direito do empregador reduzir a sua folha de salário, reduzir o seu quadro de pessoal. O Flamengo não cortou 62 de 200 funcionários que ele tem. O Flamengo não cortou metade dos seus empregados. O Flamengo eliminou pouco mais de 5%, 6% da folha. Ao que eu soube, não tenho ainda certeza dessa informação, tanto que caso ela não seja verdadeira, vocês me perdoem, mas ao que eu soube, 70% desses 62 funcionários que foram demitidos estariam já prestes a se aposentar. Ou seja, já sairiam do Flamengo. A informação que chegou para mim é que até o final do ano ou comecinho do ano que vem. Ao que eu soube, a história pessoal de um desses funcionários, no próprio departamento que ele trabalhava, havia uma animosidade com ele. Então, a gente não sabe. Você sabe quem são os 62 funcionários? Você sabe se é em algum departamento que poderia girar com 3 funcionários, mas por um erro da diretoria anterior estava com 7 funcionários inchado e gente trabalhando sem fazer, recebendo sem fazer nada? Você sabe? Você não sabe. Você está julgando a decisão de um empregador que, numa crise, demitiu 62 de 1.000 funcionários e você está jogando pedra, chamando os caras de desgraçados, sem saber o que aconteceu, sem ser o empregador. Só quem é o empregador conhece a relação de trabalho com cada empregado. Então, quem sou eu para chegar para esses caras que transformaram o Flamengo na potência que o Flamengo virou, que dão um show de gestão no Flamengo desde que assumiram, e dizer que são os filhos daquele lugar, porque demitiram 5% da folha na crise? Vocês sabiam que praticamente todos os clubes da Série A demitiram funcionários? Vocês sabiam que tem clubes da Série A que tem aproximadamente 300 funcionários que já demitiram 30%, 10%? O Flamengo não fez algo que o Flamengo fez. Isso é o que a imprensa quer que todo mundo pense. O Flamengo demitiu funcionários. Outros clubes demitiram, outras empresas demitiram, outras entidades demitiram. Infelizmente isso faz parte. E, gente, se os diretores de uma entidade não tiverem a liberdade de tomar a decisão de demitir alguns funcionários, acabou a direção. A torcida não deixa demitir. Você conhece alguém que foi demitido? Eu conheço alguns. Você sabe o motivo da demissão? Você sabe se tem pessoas que já estavam na pré-lista para serem demitidas desde janeiro? Você sabe disso? Então, calma antes de julgar. Calma antes de julgar. Ah, professor, por que não pegou o salário dos atletas e deu para esses funcionários? Você sabe se o Flamengo queria manter esses funcionários? Você sabe se não era decisão estratégica de reduzir o número de funcionários? Só que aí nós somos induzidos, é aquela coisa, né? A imprensa é fogo. Todo mundo quer virar o pai dos outros, adotar todo mundo. Eu tô triste por essas pessoas, claro que eu tô. Se você me contar que alguém na sua rua, no seu bairro, que trabalha numa loja de suco, de fazer suco, foi demitido, eu vou ficar triste. Qualquer pessoa que eu saiba que perdeu emprego, eu vou ficar triste. Porque eu já perdi emprego, eu já fui demitido. Eu sei o que é sentar chorando sem ter o salário do mês que vem. Eu já fui demitido e já tive que demitir. Infelizmente, são realidades da vida. O empregador sabe quando ele precisa demitir e diminuir a estrutura dele. O Flamengo tinha 1.000 funcionários. Será que o Flamengo precisava ter 1.000 funcionários? Será que isso não é um erro que foi aos poucos sendo corrigido, uma redução de funcionários, ainda mais no momento de crise em que você precisa cortar despesas? Talvez, mesmo com redução do salário dos atletas, esses funcionários fossem demitidos. Então eu só estou colocando isso para vocês pararem e refletirem. Pera aí, cara, a gente está sendo induzido a atacar o Flamengo. A gente está fazendo exatamente o que o inimigo quer, que a torcida vire contra a diretoria e contra os jogadores. O que é que os jogadores têm a ver com a decisão dos diretores do clube de demitir funcionários?
O Diego Alves foi contratado para ser goleiro do Flamengo, treinar, bater o ponto dele. O Diego Alves não foi contratado para dar opinião na demissão de um funcionário do marketing do Flamengo. Vocês conhecem alguém que foi demitido? De que setores do Flamengo eles são? O que é que o Diego Ribas, que é jogador do clube de futebol profissional, ele tem contrato com o departamento de futebol profissional? O que é que ele tem a ver com a decisão do Flamengo de demitir um assessor, de demitir um funcionário que trabalha lá num quadro administrativo e que ia se aposentar em outubro, e o Flamengo chamou ele, demitiu, pagou todas as verbas trabalhistas certinhas e ainda fez uma ajuda compensatória? O que é que o Diego Ribas tem que se meter nisso? Diego, deixa eu falar uma coisa para você, tá, capitão? Se algum repórter vier te perguntar, não cai na pilha. Estou te falando como advogado. Você não pode cometer um ato de insubordinação. Você não pode chegar perante o público e dizer, não, o presidente errou, a diretoria mandou mal, eu como jogador, eu dou meu salário para os atletas não serem demitidos. Não é papel de um jogador, de um funcionário do clube, tentar reverter uma decisão dos diretores de demissão. Você até pode, no seu íntimo, não concordar. Qualquer um pode não concordar, mas você, como funcionário, não pode cometer um ato ilícito na relação de trabalho de se insubordinar contra seus superiores hierárquicos e jogar a plateia contra a diretoria, porque a imprensa vai vir com essa isca para você, para o Rafinha. Imagina se você, Diego, se você, Rafinha, se vocês falam assim, poxa, cara, pois é, nós jogadores vamos pedir à diretoria que não demita os funcionários com o nosso dinheiro. Pode ser que a diretoria diga assim, você é o diretor? Você sabe qual foi o fundamento que naquele departamento que tinha 14 funcionários e pode trabalhar tranquilamente com 7, a gente demitiu 2? Então quer dizer que você vira para toda a plateia, para a imprensa, para a mídia, para a torcida dos adversários para dizer que a sua diretoria mandou mal. Quem tem que decidir se contrata, se demite é a diretoria, não é jogador de futebol. A imprensa vai insuflar vocês, jogadores, os líderes. Porque aí se você diz, não tenho que me meter nisso, aí a torcida que não entende de gestão vai bater, olha aí, jogador mimado, milionário, egoísta. Egoísta porque o cara não tem que decidir isso, isso não é competência de jogador de futebol. Existe uma estrutura profissional de gestão do clube, ponto. Gente, não é difícil entender isso. Então nenhum jogador tem que opinar nisso. Se algum jogador quiser ajudar os 62 funcionários que foram demitidos, pegue parte do seu salário e transfira para a conta dele. Pague um salário para ele mês que vem. Mas não se meta na decisão do clube, porque isso não é da sua alçada no contrato de trabalho. Você não tem essa competência. E do momento que um jogador vai para a imprensa e diz, a diretoria mandou mal, ele está jogando a torcida contra quem? Contra os superiores dele. É como aquele funcionário de cargo inferior jogar o consumidor contra o diretor dele. Você, jogador, não tem que se meter nisso. Não cai nessa pilha. Não cai nessa armadilha, porque a imprensa vai vir na maldade. Ontem uma repórter, uma comentarista na ESPN, me deu nojo, fazendo uma coisa apelativa para mexer com a emoção do torcedor. Tomara que os jogadores sejam humanos e se unam e parta deles para reverter a decisão. Amigo, a decisão foi tomada por critérios técnicos. Demitir 6% dos funcionários. Por que a empresa, por que a entidade, o Flamengo não é empresa, por que a instituição tem que continuar com 1.000 funcionários se ela pode reduzir para ser mais enxuta? Isso é uma coisa normal no mundo corporativo, ainda mais numa crise. Então o que eu quero te colocar é que a medida do Flamengo de reduzir em 6% a folha, mantendo empregados 900 e poucos dos quase 1.000 funcionários, é uma medida normal, doída, sofrida, porque a gente fica triste por quem perdeu o emprego. Se vocês quiserem arrumar aí um movimento, uma vaquinha, eu sou o primeiro a contribuir para ajudar esses funcionários que perderam os empregos, mesmo eu sabendo que alguns já estavam numa pré-lista de demissão, independente disso. Eu me coloco à disposição para, como torcedor do Flamengo, ajudar ex-funcionário do Flamengo. Só que as pessoas adoram pegar qualquer notícia, faz uma comoção, aí todo mundo quer ser o super-humano, o bonzinho. Ai, meu Deus, por que não vamos fazer então esse movimento pela galera da Volkswagen que foi demitida também? Mais de 1 milhão de pessoas perdeu o emprego agora nos últimos 40 dias. Vamos fazer agora um movimento por essas pessoas também. Percebe? É isso que eu quero colocar na mente de vocês. Carinho, solidariedade, compaixão a esses ex-funcionários. Total. Mas cuidado para não cair na armadilha de ser manipulado contra a diretoria e os jogadores. De novo, a turbina do Flamengo é essa união, essa sinergia. Torcida, jogadores e diretoria. Quando isso aconteceu ano passado, ninguém segurou o Flamengo. O que o Flamengo fez no futebol sul-americano ano passado não se viu na história do futebol desse continente nos últimos 100 anos. Não teve. E foi só um primeiro ano.
Tem tudo para em 2020 se repetir. Começou repetindo no começo do ano. E quando voltar, tem tudo para se repetir. Ou vocês acham que alguém aí vai barrar o Flamengo? Tudo bem, futebol é uma caixinha de surpresa, pode acontecer uma tragédia no campo, um jogo que o time joga mal, mas é o que você espera? Ou você espera o Flamengo ganhar tudo esse ano? E de novo ano que vem? Qual clube que hoje está pronto para se perder um Bruno Henrique e um Arrascaeta, trazer 2 jogadores do mesmo nível? Só o Flamengo. Qual clube tem departamento fisiológico, médico para tratar e recuperar um Arrascaeta para jogar contra o Grêmio, um Bruno Henrique para jogar a final da Supercopa e da Recopa, um Diego Ribas para entrar na final e dar um passe decisivo depois de ter tido uma fratura na perna? Todo mundo dizendo que só voltava em 2020. Só o Flamengo. Quem? Vocês já foram no Ninho? Alguém aí já foi acompanhar o que é a realidade médica do departamento médico do Flamengo? Alguém aí conhece? É coisa de primeiro mundo. De primeiro mundo. Então não vamos deixar isso acabar. Calma. Dói o coração, a gente é humano, 62 funcionários foram demitidos. É uma decisão estratégica da gestão, diminuir de 1.000 para 900 e poucos funcionários. Na crise, isso faz parte, calma. Não faz disso motivo para você apedrejar o Flamengo, dizer que o diretor do Flamengo, que o presidente do Flamengo é um demônio, é o capeta, é o vampiro. Não é. É uma pessoa de bem, que está colocando a vida ali para o Flamengo crescer. Calma. Não vamos cair nessa pilha não, galera. E por que não cortou o salário dos atletas? Eu falei isso no vídeo anterior, eu vou te pedir que assista. Você sabia que existem regras no direito do trabalho que protegem os atletas? Você sabia, se quem quiser tomar nota, é só jogar no Google aí. Jogue aí no Google, Lei 9.615. Lei 9615. Lei 9.615. Essa é a lei que rege o desporto brasileiro. É a lei mais importante. É chamada de LGD, Lei Geral do Desporto. Essa lei tem uma regra nos artigos 31 e 32 que é ferro no clube e protege o atleta com 2 direitos terríveis contra o clube. Leia, vai no Google agora e leia, Lei 9.615, clique nela. Aí vai descendo a lei até o artigo 31 e artigo 32. Sabe o que é que você vai ver? Se o clube deixar de pagar no todo ou em parte, de maneira indevida, os salários dos atletas por 2 meses, maio e junho, a partir disso, o atleta ganha 2 direitos. Não é o professor querer dar o direito ao atleta. Não é o clube negociar. A lei está dando o direito ao atleta. 1, continuar no clube e se recusar a treinar e jogar, enquanto não receber. 2, chegar para o clube e dizer assim, não quero mais continuar, vim aqui, encerrar o contrato e ficar livre para negociar com qualquer outro clube sem vocês receberem nada. E se o clube se recusar, ele vai, pega um advogado, qualquer advogado, vai na Justiça do Trabalho, faz uma reclamação trabalhista e pede ao juiz. É uma petição de uma página. Quero que o senhor determine que a partir desse momento eu não sou mais jogador do Flamengo. E sabe o que acontece? Com uma canetada o juiz tira o jogador do clube. Não é porque o juiz escolheu, porque o juiz é contra o Flamengo, é porque está na lei e vale para todos os clubes. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês conhecem isso? Vocês conhecem o direito desportivo? Eu estudo isso, gente, eu fui procurador na Justiça Desportiva durante alguns anos. Eu vivi e vivo indiretamente no dia a dia essa realidade. Vocês sabem quantos atletas por ano conseguem se livrar dos clubes sem o clube ganhar R$1 sem vender o passe dele? Vários. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª divisão. Já vivemos jogadores famosos aí. Quem se lembra das discussões na Justiça do Trabalho envolvendo o Gustavo Scarpa do Fluminense? Lucas Lima do Santos? Juninho Pernambucano na época do Vasco? Tem vários casos de jogadores famosos. O Ilharão do Botafogo. Então, se o clube, aleatoriamente, de qualquer maneira, fora do que a lei permite, do jeito que a lei autoriza, reduzir salário do atleta, deixar de pagar, isso configurar uma maneira indevida de agir, passados 2 meses, o atleta tem esse direito. Aí você vai dizer, mas nenhum jogador vai querer sair do Flamengo. Eu também penso assim, mas eu não sei como é que o jogador vai pensar, eu não sei o que é que dá na cabeça do jogador daqui a 2 meses. Amanhã vem lá. Não tiraram o Pablo Mari? O Mari, campeão da Libertadores, vivendo uma lua de mel com a torcida. Eu amo a torcida, veio lá a proposta da Inglaterra, meteu o pé e falou, quero ir. Agora, imagina se ele tivesse esse direito dado pelo artigo 31, pelo artigo 32, e dissesse, Flamengo, eu não estou lhe perguntando se você quer me vender, eu só estou lhe dizendo que eu não sou mais seu jogador. Você não recebe nada, eu vou negociar direto com o Arsenal. Então, um clube de futebol não pode
atrasar no todo ou em parte, deixar de pagar parte do salário que está previsto no contrato. Para que se possa fazer uma redução, isso só pode ser feito mediante acordo ou convenção coletiva. E não sou eu que estou dizendo. Cliquem aí no Google, estou falando agora como professor de direito, numa linguagem simples para qualquer cidadão entender. Clique no Google, Constituição da República. Vá na do site Planalto, Constituição Planalto, Constituição Federal, Planalto, clique. Vá no artigo 7º, que é o dos direitos dos trabalhadores. Você vai ver que lá está previsto que é proibido ao empregador reduzir o salário do empregado, salvo acordo ou convenção coletiva. Convenção coletiva é uma coisa complexa, envolve uma reunião de sindicatos patronais, teria que ter o sindiclube, sindicato dos atletas, vários participantes, não se faz da noite para o dia, às vezes você leva meses para tentar construir uma convenção coletiva para, através da convenção, poder reduzir o salário. Até lá não pode. A Constituição da República está dizendo não pode reduzir, salvo convenção ou acordo. Qual é o caminho? Acordo coletivo. Acordo coletivo não é o Flamengo e o jogador. Envolve as representações sindicais. Isso é uma coisa complexa. Eu sou advogado. Isso não se faz de um dia para o outro. O que é que o Flamengo então está fazendo para reduzir o salário dos jogadores? Preste atenção. No dia 1º de abril, há exatamente um mês, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a polêmica medida provisória 936. Quem de vocês não ouviu falar dessa medida provisória? Não precisa falar de futebol, não. Da nossa vida, você certamente ou é empregado ou é empregador. Infelizmente, pode ser que você esteja desempregado aí. A medida 936, 936, de 1º de abril do Bolsonaro, é aquela medida provisória que veio autorizar que os empregadores chamem os empregados para acordos individuais para reduzir salário e reduzir jornada de trabalho. Para tentar manter o emprego e a renda, ou seja, o empregador vai chamar o empregado e, para não ter que demitir esse empregado, vai propor uma redução do tempo de trabalho, jornada e do salário. E, em parte da redução do salário, o governo entra com benefício emergencial complementar, amparado em cima do valor do seguro-desemprego, uma parcela complementar. Essa medida provisória é de 1º de abril. Se ela veio em abril, dá a possibilidade do empregador chamar o empregado para, de forma individual, fazer um acordo para reduzir salário, isso é para os salários de que mês? De maio. Essa medida provisória, que autorizou redução por negociação individual, clube e atleta, tem uma condição. Para o acordo individual ser feito entre o Flamengo e o jogador, para poder reduzir o salário, isso tem que ser homologado pelo sindicato. Vocês acham que é fácil? Como é que você conversa com um jogador que ganha 1 milhão como o Gabigol e um jogador que ganha 100 mil? Você vai reduzir da mesma forma? Vai tratar todo mundo igual, quem ganha 50 mil por mês e quem ganha 1 milhão e 200? Não é simples costurar isso. Então, a medida provisória 936 autorizou os acordos individuais. Houve ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa medida provisória no STF. O STF julgou a medida cautelar, que depois foi referendada no plenário, entendeu que a medida provisória pode ser considerada constitucional desde que, atenção, o acordo individual feito entre o empregador e o empregado seja homologado pelo sindicato e seja feito dentro dos limites da medida provisória. Quando essa medida provisória veio, o artigo 7º dela permite a redução do salário em 25%, 50% ou 70%. Só que para reduzir em 50% ou 70% tem que se obedecer a alguns requisitos que estão na medida provisória. Isso não vai caber para os jogadores de futebol. Pelo menos os do Flamengo, do time profissional, não. Sendo bem objetivo, eu só posso optar por redução de 50% ou 70% nos termos do artigo 7º da medida provisória, fazendo um acordo individual com o jogador, se o jogador ganha, uma primeira opção, menos de R$ 3.135, ou se ele ganha mais de R$ 3.135, ou seja, primeira opção esquece, que jogador do Flamengo ganha menos de R$ 3.135? Então não pode reduzir em 50% nem em 70%. Só pode reduzir em 50% ou 70% que ganha até 3.135. Eles ganham mais. Para quem também se pode reduzir em 50% ou 70% na negociação individual, para quem ganha pouco mais de R$12.000, e aí todos eles ganham, mas tem formação superior, diploma universitário. Qual é a faculdade do Bruno Henrique? Em que universidade o Gabigol tirou um diploma superior? Qual é a formação superior do Diego Alves? Eu não sei se tem. Acredito que não tem, a maioria pelo menos eu sei que não tem. Imagino que não tenha. Então não adianta, não pode. Então a medida provisória vai permitir que nesses acordos individuais, Flamengo e jogadores, para sentar com um por um e ajustar, reduzem em 25%. E para valer, tem que homologar no sindicato.
tem que ir no sindicato de atletas de futebol. A informação que eu tenho, e eu acredito nela, é que os jogadores todos se colocaram à disposição para aceitar a redução. Todos. Aí, PB, por que não corta a metade? Porque a medida provisória não permite. A Constituição não permite reduzir salário, salvo por acordo coletivo ou convenção coletiva. Para poder fazer essa redução, o Flamengo chegar para o jogador e propor a redução, fazer o acordo individual, tem que ser nos termos da medida provisória e depois homologar no sindicato. E a medida provisória deu 3 possibilidades, 25%, 50% ou 70%. Mas para jogadores que ganham acima de 12 mil e não tem formação superior, só pode ser 25%. Aí você vai dizer, então por que o Flamengo foi cortar primeiro dos funcionários? O Flamengo não foi cortar primeiro dos funcionários. O Flamengo está fazendo as duas coisas juntas, só que isso não é da noite para o dia. Não é pegar um telefonema e resolver tudo. É assim que você faz? O departamento de futebol tem quase 40 atletas. São negociações com um por um ao longo do mês. A medida provisória é de 1º de abril. Abril acabou ontem. O Flamengo está agora caminhando para homologar os acordos no sindicato. A informação que a gente tem é que o Flamengo já protocolou o pedido no sindicato. O sindicato vai homologar, vai dar o ok e os salários dos jogadores estarão reduzidos após os acordos feitos do Flamengo com os jogadores. E aí estará tudo na forma da lei. Então o Flamengo fez as duas coisas juntas. A questão é que se anunciou a demissão dos empregados, dos 62 empregados, dia 30 de abril, e o sindicato vai homologar os acordos de redução do salário dos jogadores no começo de maio. Mas você acha o quê? Que ontem, o Flamengo acordou ontem, 30 de abril, um diretor falou, vou demitir 62 pessoas da noite para o dia. Não! Isso foi construído ao longo do mês inteiro. Temos que demitir para reduzir, temos que reduzir, exemplo, 100x de despesa. 20x vai ser no quadro de pessoal. Teremos que demitir uma quantidade de funcionários que reduza 20x de despesa, porque no plano de redução de despesa, 20x é com funcionários, vai reduzir de 1.000 para pouco mais de 900. Você acha que foi como? Aleatoriamente se escolheram 62 pessoas? Se você tivesse 1.000 funcionários na sua empresa, quais 62 você demitiria? Os mais importantes da empresa? Certamente você vai pensar, infelizmente, aqueles de quem você poderia abrir mão. É assim que se demite, gente. Então, e por que o Flamengo anunciou primeiro a demissão dos empregados? Porque o mês não podia virar, isso é uma questão de legislação trabalhista. Você demite funcionário no começo do mês ou no final do mês, antes de virar o mês seguinte. Amigo, qual é o dia, infelizmente, e digo isso com muito pesar, qual é o dia oficial de demissão de funcionário em qualquer empresa, em qualquer entidade? Último dia do mês. Especialmente se você não vai querer que o cara fique mais de 30 dias trabalhando, você vai pagar um aviso prévio indenizado e vai liberar o cara. Dia 30, que é quando se encerra o mês. Então o Flamengo precisou anunciar no dia 30, porque senão só ia poder anunciar isso no 31 de maio. Você vai demitir o cara e manter o cara trabalhando ali, já demitido, cumprindo o aviso, ou você vai indenizar? É uma opção, a maioria dos empregadores indenizam o aviso, o cara ainda fica feliz que ele não vai precisar trabalhar mais um mês, já estando com aviso prévio de demissão, ele recebe a grana e não vem trabalhar, ele é indenizado. E é o que o Flamengo, ao que eu soube, iria fazer. Aviso prévio indenizado e libera essa galera, é o que eu soube. Então o Flamengo no dia 30 de abril anunciou que era o final do mês a demissão, redução de despesas para a folha do mês seguinte. E no futebol, idem. Só que não anunciou ainda no futebol dia 30 porque não se homologou no sindicato. Isso não depende do Flamengo, depende do sindicato, marcar a pauta, marcar a sessão para ir lá homologar os acordos. E ao que eu estou sabendo, nos próximos dias, isso deve ser homologado no sindicato. Perceberam? Então, é só chegar e explicar as coisas para as pessoas. Aí você vai dizer, eu entendi. Então o Flamengo está fazendo as duas coisas, redução de salário dos jogadores e redução de salário dos funcionários, que vai ter também, e demissão de alguns funcionários. Sim, se entendeu? Aí não sou eu nem é você, é quem está na gestão. E como é que eu vou julgar se essa decisão é certa ou errada? Eu não tenho esse mérito para julgar. Não sou eu que administro as despesas. Quem de vocês controla o extrato bancário, vendo a receita entrar, deixar de entrar, despesa para pagar? Só quem está na direção pode decidir isso. E eu confio numa direção que botou o Flamengo onde está. Eu não vou ser manipulado pelos antes para ir contra os meus jogadores e a minha diretoria enquanto eles estão fazendo o Flamengo ser o que é. E infelizmente perdeu os 62 funcionários. Quem sabe amanhã contrata de volta. Não caia na pilha. Eu vi gente criticando os jogadores. Caraca, o que é que os jogadores têm a ver com essa decisão da direção de diminuir o número de 1.000 funcionários na entidade para 900 e poucos? O que é que o jogador tem a ver com isso? Nada. Mas deveria partir deles a redução. Cara, não tem nenhuma obrigação de um empregado procurar uma empresa, o empregador, e pedir para reduzir. Ele pode se colocar à disposição, mas tem que partir do Flamengo. E partiu. Agora, as coisas acontecem em apenas 30 dias. E parece, porque como nessa pandemia, o isolamento, a galera está ficando, concorde comigo, estressada.
Parece que tem 8 meses. Ontem uma menina vira para mim e diz assim, uma amiga, que é do meio da justiça desportiva, inclusive, trabalha no futebol. Pô, mas os outros clubes foram primeiro que o Flamengo. Eu falei, quem foi primeiro que o Flamengo? Não, o Atlético Mineiro anunciou primeiro que o Flamengo. A medida provisória é de 1º de abril. Você vai cortar os salários para que mês? Para maio. Todos vão fazer juntos, alguns falaram primeiro. O Flamengo está deixando para oficializar o final. Aí por que o Flamengo deixou para falar depois? Tudo bem, eu concordo. É uma falha de comunicação, mas não de decisão. O Flamengo tomou a mesma medida que praticamente todos os clubes da Série A. Reduzir 25% do salário dos atletas nos termos do acordo individual feito, homologável no sindicato, pela medida provisória 936. O Flamengo fez a mesma coisa que todo mundo. Agora, essa imprensa miserável, por que ela não falou da redução de funcionários nos outros clubes da Série A? Por que falou do Flamengo? 16 clubes da Série A já oficializaram redução de salário. O Flamengo vai oficializar isso. Por que não apuraram isso? Percebe? Bom, galera, foram 40 minutos já. É isso. Eu vim só trazer esse esclarecimento para que pelo menos vocês possam refletir. Se você discordar de mim, nenhum problema. Eu não quero que você fique com raiva de mim. Eu acho que uma coisa que a vida me ensinou, sabe, gente? Eu vim do Nordeste muito novo, com 17 anos. 18 anos para o Rio de Janeiro, morei num bairro pobre, morei no subúrbio no Rio, fui líder de associação comunitária, fazia doações dos estudantes da universidade para as crianças que moravam no Morro do 18, Morro da Caixa d'Água na Piedade, trabalhei no calçadão de Madureira, quem conhece o Rio de Janeiro sabe o calor que é 40 graus nas costas, 45 graus no camelô, vendendo objetos para poder pagar meu estudo, para poder estudar, morei em pensionato, cozinha coletiva, dividindo beliche num quartinho pequenininho, entendeu? Sem ar-condicionado, com ventilador, não tinha nem ventilador de teto, ventilador comprado lá na Dias da Cruz, no camelô. Eu sei o que foi a minha realidade para chegar onde eu cheguei, vencer através dos estúdios hoje, ser autor de livros, ter livros meus sendo citados no Supremo Tribunal Federal. Quantas pessoas que você conhece se formaram em Direito, tem mestrado, pós-graduação, MBA, livros publicados, você com 32 anos ter o seu nome citado no Supremo Tribunal Federal por um livro que você escreveu. Virei comendador da minha cidade, fui homenageado pela Câmara de Vereadores de Salvador, eu sou comendador da cidade de Salvador, de onde eu vim, onde eu nasci, recebendo uma das maiores honrarias da cidade. Eu sou o mais jovem a receber essa honraria, a medalha Tomé de Souza, pelos serviços educacionais que eu prestei às pessoas que estudam na Bahia. Aulas gratuitas, aulas beneficentes, sem cobrar R$1 das pessoas, lotando o Farol da Barra, dando aula de graça para as pessoas no domingo, para arrecadar alimentos, para fornecer em orfanatos. Eu sei o quanto eu ralei e vim de baixo para estudar e chegar onde eu cheguei. Dói meu coração quando eu vejo pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tive atacando o Flamengo, cara, porque não sabem do que acontece. Acho que hoje o Flamengo está pecando e pecando muito, porque ele não se comunica. Tem que ter um porta-voz, tem que ter alguém que ame o Flamengo, que venha em nome do Flamengo dizer para a torcida do Flamengo, calma, nação. A gente tem que estar junto. Se a diretoria errar, critiquem, a gente vai ouvir, vai filtrar e vai levar para a diretoria, porque ninguém é imune a críticas e ninguém é imune a erro. São seres humanos. Mas não vamos cair no veneno dos antes que estão desesperados. Isso aqui não é teoria de conspiração, complô de vitimismo, nada disso. Esquece isso, cara. Esquece isso, cara. Não tem nenhuma síndrome de perseguição, que a gente está vendo é algo real. A maneira como a imprensa bate e joga, daqui a pouco vão de novo puxar a questão das indenizações, das famílias, do incêndio. É o tempo inteiro para tentar desarticular isso, que quando se junta ninguém segura. Nós, torcida, quando nos juntamos com a diretoria e o time e fechamos um todo, é como os gauleses, asterisques, obeliques, todos juntos, ninguém segurava, não derruba, pode bater que não cai, é todo mundo junto. Isso é o Flamengo. Fica atento nisso. Tudo bem? O canal está aqui à disposição, não fique com raiva de mim. Essa vida me ensinou, desde quando eu veio do Nordeste, tudo que eu passei. Eu recebi um título aqui no Rio de Janeiro, cidadão carioca, cara. Eu moro no Rio há quase 30 anos. Recebi da Câmara de Vereadores do Rio pelos meus serviços na educação como um professor. Talvez o professor que mais deu aula de graça aqui nessa cidade, em beira de praia, em praças, ensinando as pessoas. Então, tudo isso que eu vivi, trabalhando no calçadão de Madureira, no camelô da Piedade, vendendo sapato, vendendo roupa para os meus colegas de faculdade para pagar a minha faculdade, tudo isso que eu vivi me ensinou a ter tolerância, a respeitar a diferença, a respeitar quem pensa diferente de mim. Eu te respeito se você não concordar comigo, não tem nenhum problema. Você não tem que concordar comigo, não tem que concordar com tudo que eu falo, não tem nenhum problema. Ou a gente só pode conviver com quem pensa igual a gente. Pelo amor de Deus, gente, pluralismo. Possibilidade de vivermos num ambiente plural em que as pessoas pensam diferente, de forma fraterna. O preâmbulo da nossa Constituição diz que temos que buscar a construção de uma sociedade pluralista, fraterna, sem preconceitos.
que nos respeitemos. Se você discordou do que eu falei, nenhum problema. Continuamos sendo Flamengo, porque esse é o vínculo que nos une. Não importa se você fez uma faculdade, se você não fez, se você tem um doutorado, se você é um semi-analfabeto, um analfabeto, alguém que não sabe escrever. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é cristão, se você é ateu. Não importa quantas porradas a vida já te deu, quantas vezes você já caiu. Importa que você é Flamengo. E aqui nós temos que ser unidos. Independente de divergência de pensamento, o que faz parte. Mas isso aqui é um portal do Flamengo. Então, obrigado por ter aí assistido. Espero que você possa aí trabalhar reflexões e ficar alerta com essas manipulações que esse grupo anti-Flamengo vai continuar a fazer para tentar não permitir que o Flamengo alcance uma hegemonia duradoura aí de 5, 10 anos no futebol da América do Sul. Valeu? Obrigado a quem já é seguidor. Quem ainda não é, se puder me dar honra, siga aqui o canal. Deixe o seu like. Se você achou que esse vídeo pode pelo menos colaborar com a abertura da mente de outras pessoas, compartilhe. Vai na setinha, compartilhar, joga nos grupos de WhatsApp. E é isso, de forma democrática, respeitosa, com maturidade, sem ficar aqui xingando ou ofendendo ninguém, aceitando as críticas. Amemos o Flamengo. Valeu, nação. Conexão.